E aí, Devs, eu sou o Bruno E eu sou a Kate. e você está em mais um episódio do Devs Podcast. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento seguro com o nosso colega Humberto. E aí, Humberto, se apresenta, fala aí sobre as tuas experiências e também sobre o teu conhecimento dentro dessa área. Pessoal, em primeiro lugar, bom, sou Humberto, tenho 44 anos, já estou nesse mercado, puxa, agora eu vou entregar a idade mesmo, né, vai ser, além de ter falado, vai ser pior, enfim. Vamos lá, eu estou nesse mercado há uns 20 e alguma coisa anos, comecei no suporte do Terra, prestando suporte para conexão de escada, acho que nem é a realidade de vocês, então, né, Ah, vamos eu pular essa peguei, hein? parte. Escadão, Pegou peguei. ainda? Ah, então legal, olha aí. Já dei muito bico em pedra por aí, e trabalho com segurança da informação hoje, né? Sou analista de segurança de uma empresa aqui de Porto Alegre, a NGX, e queria agradecer, né, em primeiro lugar, o convite de vocês. É um prazer poder falar com vocês, um prazer poder falar sobre segurança da informação, que eu adoro, falar sobre esse tema, e assisti as últimas edições, achei bacana o formato, achei legal como vocês estão comunicando, como vocês estão trazendo pessoas para falar sobre esse tema, e conheço a Catieri, já trabalhamos juntos, né, e por isso eu lembrei, sabe, cara, falem sobre desenvolvimento seguro, porque tenho vivenciado esse mercado nos últimos anos, assim, e a gente sabe de algumas dificuldades que a gente tem como analista de segurança, né, E tem bastante. e fica bem, tem, exato, e na verdade, assim, eu acho que o grande ponto não é a crítica pela crítica, né? Nós não estou aqui para criticar que o desenvolvimento hoje não é assim ou assado. Eu acho que o que falta é informação. Né? E eu acho que uma ferramenta como essa é importante para que a gente possa fazer divulgação, para que a gente possa conversar, tocar no assunto, né? Deixar claro como que algumas coisas são mais simples às vezes do que parece, como muitas vezes o básico não é feito, mas é muitas vezes por falta de informação. Então acho que esse é um ponto importante, né, Eu, da gente conversar e discutir sobre. eu até quero já, começando aí o nosso debate, é, isso daí que tu falou, né, que não é uma crítica, eu acho que tá completamente correto. Por quê? Porque o desenvolvimento em si, muitas vezes a gente está tão preocupado nas demandas que a gente acaba esquecendo de que se o código está seguro ou não. Então não é uma crítica, mas sim para a gente como desenvolvedor, aí eu falo como como desenvolvedor e já passei também por algumas experiências de ataques em ferramentas, então acho que vai ser bem legal essa troca de que se preocupar com a segurança do código é muito importante e é atual, é um tema atual. Talvez antes a gente não conversava disso isso tanto, né? Não tinha tanto curso, não tinha tanto material aí, mas hoje em dia tem que falar sobre isso, tem que se preocupar. Hoje em dia, um desenvolvedor que está lá produzindo alguma coisa e que não se preocupa com a segurança do código dele, ele está talvez pondo em risco toda uma instituição. Então, acho que é um tema muito relevante e a gente tem que abordar, entendeu? Acho que é bem legal. Bacana. Eu vejo que hoje a segurança ela é um item fundamental dentro de uma instituição de tecnologia, né? Se a gente for olhar, tipo, alguns anos atrás, era difícil a gente falar sobre qualidade, por exemplo. Só se fazia código, sistemas e não se olhava nem se estava funcionando corretamente ou não. Uhum. E a segurança ficava ainda mais lá no último do último, né? Se não tinha nem teste, quem dirá ter teste de segurança, né? Sim. E hoje, com tanta exposição, tudo digital, tudo online disponível, a qualidade já passou por essa barreira, né? Hoje já é um item fundamental e a segurança também está vindo como um item que tem que ter, né? Essas grandes Perfeito. empresas não ter um setor de segurança, um profissional, É. é um tiro no pé, né? Na verdade o que a gente percebe no mercado, e aí já coloco uma provocação para vocês, que é algo que a gente discute, que assim, o Bruno falou para me apresentar, eu cortei minha apresentação no meio falando outras coisas, mas acho que é importante a gente contextualizar algumas questões, né? Hoje, o meu modelo de trabalho é um modelo de consultoria, né? Onde a gente conversa com o cliente e orienta em cima de um programa de segurança, é, é,
a gente tenta, pelo menos, né, e acredito que a gente consiga, dentro das possibilidades, permear todas as disciplinas da área de segurança. E o desenvolvimento é uma delas. Nem todos têm desenvolvimento, os clientes que a gente tem, mas os que têm, existe esse déficit. E é muito por falta de informação. E onde é que onde é que a gente vê isso? A gente percebe nas conversas, óbvio, no levantamento desse tipo de informação, quando a gente faz os assessments com os clientes, e a gente às vezes cria algumas provocações do tipo, conversando com o gestor do desenvolvimento, né? Quando é que você sentou com a sua equipe e falou sobre segurança da informação? Exato. E é raro quando a gente obtém uma resposta, não, eu fiz isso em tal momento, né? Então, começa por aí, né? O gestor precisa ser aquele cara que tem que fomentar o assunto segurança da informação. Mas, assim, tem que partir do gestor, na verdade, tem que partir da organização. Segurança da informação, ela é, digamos assim, uma área dentro de uma organização que ela precisa estar lá no board, lá na direção, ela tem que estar dentro das ideias da companhia, ela tem que seguir, ela tem que, de alguma forma, doutrinar o negócio. Tá? O grande objetivo, os pilares da segurança da informação, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, eles vêm justamente para isso. Né? Para garantir que as informações sejam acessadas só por quem precisa acessá-las, para garantir que elas estejam íntegras, né, e disponíveis quando necessário. Né? E isso tudo só existe, né, sendo bem conceitual, quando a companhia tem um nível de maturidade em segurança da informação elevado. Como é que a gente conquista isso? A gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa implementar controles técnicos, né? A gente precisa criar normas e políticas dentro dessa organização, mas nada disso funciona se a organização não tiver voltada para isso. Então, a cabeça da Tem que pensar organização, isso, né? Tem que pensar a segurança da informação. E É uma necessidade. também um outro ponto que eu vejo que é muito importante nesse sentido para as companhias, né, avançarem, são processos dentro da área de desenvolvimento que fomentam essa prática, né, de cuidar do seu código. Né? Hoje em dia a gente fala muito, tem que fazer padrões, tem que se criar padrões de desenvolvimento, de como refatorar, como fazer muitas e muitas e muitas ações dentro do código. Só que tu vê pouco fomentando essa parte de você já testou o seu código não para ver se ele não está funcionando, mas para ele ser invadido. Já pensou isso? Já pensou se alguém não põe um parâmetro errado? Não, ele realmente usa esse parâmetro para tentar fazer alguma coisinha, manipular o teu sistema. Então, isso tudo é importante e isso é interessante ter como processo. Ali a gente documenta muitas vezes dentro das empresas os processos de desenvolvimento. Olha, o método tem que ser desse jeito, tem que ser escrito de tal, a linguagem tem que ser assim, comentário, parará. Mas, como eu comentei aqui, eu dei o exemplo de parâmetro, mas você pode criar um padrão também para captar parâmetros, principalmente, né, quando a gente tem essa interação com o usuário. Como que tu trata esses dados que vêm do usuário, como que tu apresenta um dado, né, que foi um usuário que alimentou de outra porta. Então tudo isso vale a pena entrar como um processo como um todo, né? Então ter alguém que pense isso, acho que é muito importante, até porque alguém voltado para controlar isso se torna muito mais interessante, né? Eu diria até ter alguém, né? Ter mais do Alguém, que uma pessoa. alguém. Dependendo Porque da quantidade de acaba squad. sendo para cuidar de cada um dos detalhes, né? Porque hoje em dia o desenvolvedor back-end é também a pessoa que faz a infraestrutura, né? O ideal Sim. seria que quem faz DevOps conhecesse segurança da informação, mas toda essa parte de infraestrutura como código está indo para o desenvolvedor back-end, só que talvez ele não... Falta informação, né? Assim como o Humberto falou, não sabe que tem muitos detalhezinhos ali, brechas que deveriam estar sendo cuidados, e não vai lá, só sobe mais um serviço na nuvem, mas qual o risco de a gente subir esse serviço dessa forma, dessa maneira, né? Os times têm mais autonomia, o que é bom, mas acaba dando mais brechas, né?
Sim. O que a gente percebe, Catiele, que eu acho que é bem importante a gente colocar, né, como ponto desse tópico que vocês citaram, é que a gente hoje tem muita facilidade com a questão do DevOps, com a própria infraestrutura como código, né, a gente consegue fazer as coisas muito mais dinâmica e rapidamente do que a gente fazia algum tempo atrás. Só que isso também, né, quanto mais serviços a gente coloca de cara para a rua, quanto mais ferramentas a gente está subindo, mais, dependendo de como a gente está fazendo, a gente pode estar gerando mais vulnerabilidades no ambiente. Né? O que eu acho que é o ponto central dessa questão? Assim, primeiro, quando a companhia não tem essa visão de segurança da informação, os projetos não começam com essa visão, não começam sob a ótica da segurança da informação. Então, quando você começa um projeto novo de software, seria interessante, ou importante, ou eu diria essencial, ter um profissional da área de segurança. Claro, profissionais da área de segurança são mais difíceis, sim, não é fácil, assim como desenvolvedores, você sabe, então, nesse mercado, não é fácil encontrar gente qualificada na área de segurança e desenvolvedores também, né? A gente sabe que é um mercado que é complexo nesse sentido, mas assim, as companhias precisam entender, as organizações precisam entender isso, começar os seus projetos já olhando para a segurança da informação. Qual é o projeto? O projeto é esse, nós vamos desenvolver um sistema para fazer tal coisa. Vamos olhar sob a ótica da segurança da informação. E aí, como é que a gente faz isso? A gente pode começar a fazer isso com Secure by Design, a gente pode começar a pensar desde o início segurança da informação. A gente pode usar alguns conceitos importantes, como a GDPR trouxe para a gente, a LGPD acabou absorvendo, que é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Né, são recomendações extremamente importantes para que a gente comece projetos dentro da companhia visando a privacidade, e isso pode ser adaptado para a segurança da informação. Né? Mas é importante que isso seja fomentado internamente. Né? Por quê? Porque quando o projeto, e aí eu quero, se vocês me permitem trazer alguns exemplos para que vocês entendam, para ficar claro, e aí, talvez isso fique mais claro na cabeça de vocês, que são desenvolvedores, né, que estão acostumados com isso, como o problema do desenvolvimento, do que a gente consegue perceber no mercado como segurança da informação em relação ao desenvolvimento, é muito a questão informativa, né, e não eu faço de qualquer jeito, não, é falta realmente de informação, né, porque, por exemplo, a gente pega um dos itens que a gente aplica no programa são os testes de penetração, os pen tests, né? Uhum. E a gente explora falhas, identifica, né, vulnerabilidades em código, em sistemas, através de testes, usando uma série de ferramentas. E o que a gente consegue perceber? A quantidade de projetos que já começa com a versão desatualizada do framework é gigantesca. Né? Então, nós temos lá vários casos de um cliente, né, que nós fizemos testes nesse cliente e que 3 sistemas dele que estavam em funcionamento e que são sistemas, eu não vou dizer críticos, eles não trafegam informações financeiras e nem dados sensíveis, mas são, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, um sistema de pedidos. Né? Um sistema de pedidos desenvolvido sobre uma plataforma WordPress com 3 versões diferentes da versão, abaixo da versão atual. Ou seja, ela já começou com a versão errada. Né? Quando o projeto começa errado, porque ele não tem a ótica da segurança da informação, ele certamente vai gerar problemas. Então, assim, tinham várias vulnerabilidades conhecidas e extremamente simples de explorar com um meta-exploit, por exemplo, usando um módulo lá específico do WordPress. Você roda 2, 3 comandos e você obtém acesso ao sistema. Você está dentro do admin do WordPress. Né? E assim, o projeto começou errado. A gente percebe, por exemplo, bibliotecas defasadas no uso também do desenvolvimento. Tá? E um outro ponto que a gente volta a nossa atenção para isso e que se fala muito pouco nesse sentido é o uso de bibliotecas que não têm fontes confiáveis. Né? Então, assim, o desenvolvedor precisa gerar um código, ele precisa desenvolver uma parte do sistema lá de uma tela de login. Daqui a pouco é mais fácil pegar um script pronto ou pegar uma porção de código lá no GitHub de alguém que já fez isso e está igual ao que ele precisa. Algum pacote já totalmente construído, né? Construído. Só que assim, qual é a fonte disso? Né? Foi testado? Você olhou o código que está ali desenvolvido? O que esse código está fazendo? Quem garante Às vezes, que dentro desse código... 5 colaboradores ou 1 colaborador no projeto, né? Não tem nem... Exatamente. E muitas vezes você não olha esse código e você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Quem garante que ele não está copiando aqueles dados e enviando para algum local? A gente já tem experiências, não aqui, mas já tem acontecido no mercado, de ter ataques
scripts deliberadamente desenvolvidos e distribuídos com facilidades, né, que as pessoas baixam e utilizam, e ali tem um exploit instalado enviando dados para algum lugar. Né? A questão da segurança hoje ela é tão absurda que há um tempo atrás se descobriu em São Paulo um lote de cabos vindos de um país do oriental, né, que o cabo USB de uma marca específica de telefone tinha um exploit dentro do cabo USB que fazia o carregamento, que copiava os dados. Era no cabo USB. Né? Então, é isso que nós estamos enfrentando hoje. Né? Nesse nível já, né? Eu acho que, nesse nível. Não. Então, esse é o alerta, né? As coisas às vezes são mais simples, sabe? Então, assim, começar um projeto, né, pensando na segurança da informação e olhando para essas coisas básicas, elas são extremamente importantes. Um framework atualizado, uma biblioteca confiável. Um cuidado que a gente precisa alertar muitos desenvolvedores é o que você deixa dentro, né, da raiz do site. Né, porque já aconteceu em pentest a gente pegar dump de banco de dados dentro da raiz do site. Uhum. Tá? E assim, a gente pegou, quando a gente fala de pentest, né, para pegar um dump dentro de uma base de dados, basta um Google Doc. Você vai lá e faz uma consulta no Google, né, bem simples, e ainda com 2, 3 comandinhos. Isso aí, exatamente, está indexado. Você consegue achar lá o arquivo, né, ainda está escrito assim, backup.sql, né? Com a data. Então, com a data. Então, assim, essas boas práticas, né, e as outras que a gente já sabe, por exemplo, a gente vê muitos sites desenvolvidos em PHP que todo o arquivo info, php.info e php. Tá lá, tá na raiz do muito site, comum. você consegue você consegue ver a versão do PHP, você consegue entender que banco de dados que ele está usando, né, e isso para quem vai fazer o ataque, né, a gente brinca muitas vezes que determinados desenvolvimentos permitem que a gente colete algumas informações. O WordPress é muito comum fazer isso, né? Você, por exemplo, consegue descobrir, dependendo do que está hospedado, né, o que o desenvolvedor deixou na raiz do site, você consegue identificar lá, por exemplo, o usuário, né? Por uma tela específica você consegue saber o usuário. Diz assim, mas o que adianta ele ter o usuário do site se ele não tem o login? Você tem que pensar que se ele só precisa do login e da senha, ele já tem 50% do caminho. Exato. O resto é força bruta. Né? Então, são pequenas questões, mas que são extremamente importantes e muitas vezes, aí como o Bruno citou anteriormente, você está tão focado no código, você está tão preocupado com o desenvolvimento, com a entrega, com o prazo, né, e você não está pensando nisso. E, de novo, eu ainda acho que a responsabilidade de pensar nisso é a da organização. Tá? É claro que partir do desenvolvedor, eu acho que é um plus. É legal se o desenvolvedor tiver essa cabeça, tiver esse interesse em descobrir esse mundo, em entender isso, vai ajudar muito a organização, muito. Mas eu também entendo que é a responsabilidade, né, da organização. Sim, eu vejo que nós falamos em duas esferas, assim. A organização, ela tem uma responsabilidade porque ela é a maior interessada. A maior interessada é ela, é a confiabilidade do sistema dela e a confiabilidade dos dados de todos os usuários dela, né? Então, ela é a maior interessada. Né? Então, ela tem que fomentar isso muitas vezes, como você comentou ali, que os gerentes podem, né, fomentar isso, marcar momentos para que seja discutido a segurança, mas no dia a dia, né, quem está ali construindo, quem está ali metendo a mão nos códigos, tem que ter esse tato de quando ele for construir alguma coisa, ele ter essa sensibilidade. Cara, não está muito frágil aqui a forma como eu estou manipulando essa variável? Não está muito simples, entendeu? Né? Quer ver? A gente precisa colocar esse dado na URL? Exatamente, eu ia até falar isso agora, é o mais simples, né? Mas ainda é real. Eu ia falar isso agora. Eu vou fazer uma troca de página. Vamos falar aqui é um erro muito básico, mas é muito comum. Eu vou fazer uma troca de página e eu vou passar lá na URL a mensagem que eu vou imprimir na próxima tela.
soubesse o quanto, quanto isso é perigoso, o Ah, que dá para fazer com evidente. isso aí, né? Sim. Então, sabe, pode ser algo tão besteira, assim, cara, pô, eu só vou passar um parâmetro aqui para outra URL para eu poder saber e tudo mais, Uhum. sabe? Mas e aí, quando tu recebe esse valor, o que que tu faz com ele? Sabe qual é a importância que tu dá para ele? Porque tu não pode confiar que todos os parâmetros que estão ali venham da tua aplicação. Ah, não. Ninguém vai tocar nessa URL. Não, eu criptografei aqui, ó. Tem tudo criptografado. Isso daqui já vai deixar qualquer atacante ali meio. Não, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai conseguir. Então tu tem que tratar o máximo possível, né? Essas principalmente qualquer entrada de fonte dinâmica, por exemplo. Qualquer coisa que venha aqui, cara, que tu não tenha o controle, que não. Que passou por algum outro lugar que não seja você que setou aqui e pegou aqui, né? Tu já tá ali com alguma porta aberta se por descuidado. E eu acho que tá bem legal esse nosso papo aí, tá bem bom. Está trazendo aí bastante coisa interessante já logo no início, hein? Legal, legal. É, Eu vejo que. Desculpa te cortar, não, mas fica à só vontade. para fechar esse assunto, que às vezes algo simples, assim como atualizar uma biblioteca, atualizar um framework, geralmente isso é colocado num backlog de débito técnico, e na hora de colocar as prioridades lá no planejamento, isso fica para depois. Ah, não, é só atualizar uma lib, mas quando a empresa vem com essa mentalidade, né, da segurança da informação, talvez seja muito importante a gente atualizar aquela lib, né? Não seja só uma coisinha ali, uma coisa. Não, É, é brechas que a gente está deixando e no muitas sistema. vezes esses processos de atualizações eles caem naquela gama do. Voltando à questão de tu não ter alguém focado com uma mentalidade de segurança, vai acabar que não, a gente vai atualizar para poder ter novos componentes, mas não é pensado não, você está atualizando por causa da segurança também. Às vezes não, é que entrou um ou outro componente ali e tal que a gente nem usa, então não Sim. precisa atualizar agora, né? Mas Ah, dentro de uma atualização, às vezes de um framework ou de uma lib, tá vindo atualizações de segurança também. Muitas vezes são atualizações de segurança apenas, né? perfeito. Na verdade, assim, é exatamente isso que vocês falaram, e eu acrescento ainda, por exemplo, quando tu comentou ali, Bruno, de entrada, né, validação de dados, é um ponto extremamente importante, né? Você entender que com um campo que não tem a validação correta das entradas, você precisa dar. Isso permite injeção de script, permite injeção de código SQL, né, de Uhum. linguagem de banco de dados, enfim, você pode capturar informações. Talvez, e aí voltando um pouquinho para aquele nosso tópico inicial, a questão da informação que o desenvolvedor precisa ter, talvez um desenvolvedor nunca tenha assistido ou nunca tenha parado, né, realmente com foco para entender como que é feito um teste de penetração, por exemplo. Né, que ferramentas são utilizadas, como que essas ferramentas trabalham. E isso talvez seja um caminho interessante, não digo para as organizações, mas para quem tem interesse em aprender isso, uma dica que eu daria, assim, comece a entender como é que as ferramentas de pentest operam, como é que é feito um teste de penetração, né, as informações, como é que elas são coletadas, né, como é que a gente faz aquela etapa importante lá digamos assim, da coleta de informações, de evidências, de dados, né, do ambiente do cliente, daquele ambiente que a gente vai tentar fazer o teste de invasão, e depois que a coleta é um ponto importante, né? Muitas vezes você roda 2, 3 ferramentas, você consegue obter informações assim inimagináveis de um site, porque não houve essas boas práticas iniciais. E depois, como que são feitos os testes de penetração? Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Às vezes você implementa, e assim, não estou pegando o WordPress como vilão, tá? Por favor, não entenda dessa maneira. Mas eu tenho muitos exemplos, porque recentemente alguns dos pentests que a gente fez foram em cima mesmo de clientes diferentes, mas a plataforma é difundida, é amplamente utilizada, né? Sim, Então, assim, você vê o acho que módulo de hoje é o administração, maior CMS do mundo, né? Então, imagino que sim.
Imagino que sim. E aí você vê, então, por exemplo, a plataforma no site, a segurança talvez até foi colocada sob certo aspecto, foi pensada e algumas coisas foram tratadas. Mas aí quando chegou na parte do admin, né, se fez um teste de força bruta, né, e que, obviamente, de novo, tem a responsabilidade da organização que não tem ferramenta para barrar isso, né, deveria estar lá com um firewall olhando para isso e identificando que existem requisições lá naquele IP, né, num número X de tempo e não foram bloqueadas, deveria, é claro, mas não tem já essa preocupação, então passa por ali, e daqui a pouco lá numa requisição foi tentado uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e acessou o admin do WordPress. Isso é algo que acontece, não deveria, mas acontece, né? E aí, então, não adianta a gente ficar colocando a culpa é de quem é o admin, a culpa é de quem implementou, a culpa é de quem desenvolveu, né? A culpa, na verdade, é da organização que precisa olhar para isso. Tá? Exatamente. Agora, Dá mais atenção, né? facilita muito, evidente, facilita muito a vida da organização, facilita muito a empresa se você tem profissionais que têm esse skill. E isso no mercado também é valorizado. É importante a gente deixar isso claro. Tá? Imagina o quão precioso é um profissional de desenvolvimento, com um bom skill de desenvolvimento, com uma boa experiência, e que, por exemplo, ele fez um curso de teste de penetração e hoje ele sabe quais são as vulnerabilidades que ele não deve deixar no sistema quando ele desenvolve um código. Tá? Isso evidentemente, né? Você Sim. sentar na frente de um, né, você sentar na frente de um gerente lá, de um gestor de desenvolvimento e contar essa história, eu tenho certeza que isso valoriza você demais, né? Então é uma dica interessante, né? É uma. Talvez um curso nessa linha, assim. Exato, e tem já agora, hoje em dia tem muito material aí né, que dá para as pessoas se atualizarem nesse sentido também, mas o importante também é a gente deixar aqui, né, claro isso também, que não é só pegar uma companhia, pegar os seus desenvolvedores, dar um treinamento para todo mundo e que isso vai ser resolvido. Não, a gente tem que pensar segurança como um todo, né? Eu acho que eu vejo até muitas companhias pensando na segurança da infraestrutura ali. Eles botam geralmente alguém na infra que cuida essa parte da segurança, tudo mais. Hoje em dia já é muito difundido isso dentro das empresas, mas não ainda assim, como tu comentou, né? Tem alguém encabeçando por exemplo, vamos começar um novo projeto e esse projeto nós vamos discutir segurança do início dele ao final, né? Isso acho que é muito difícil de encontrar hoje em dia ainda, né? Embora a segurança esteja tão em alta, né? Aí, como tu comentou, né? Pô, tu faz um teste de penetração, um WordPress, né? E aí consegue entrar. Eu vou dar só um exemplo, saindo um pouco do WordPress. Uma vez teve um sistema. Eu tenho alguns exemplos com WordPress também, mas é só pra gente mudar um pouco o alvo. Mas teve uma vez um sistema de pesquisa, eu até comentei isso com a Kátia esses dias, quando a gente estava falando, quando tu ia vir aqui. E que era o seguinte, era um sistema não era uma pesquisa, era sabe, esses softwares de avaliação de empresa, que tu vai lá e tu vota e depois no final a empresa, sabe, eles dão para muitos funcionários fazerem isso. E aí eu tava numa empresa e aí tinha que fazer lá aquela enquete, né, aquelas votações. E aí eu comecei a olhar para aquele sistema como um todo ali e tal. Aí eu olhei um parâmetro na URL, o parâmetro numérico, ok, tranquilo. Aí eu fiz o primeiro teste, fui para outra página, fiz o outro, eu vi que o padrão estava se mantendo. Aí eu peguei e fiz o seguinte, tá, deixa eu só tirar esse parâmetro aqui. Tirei o parâmetro e estourou um erro. Estourou um erro muito maltratado em tela, assim. E aí, a partir daquele erro que eu vi em tela, eu já vi a brecha. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu construí um SQL na URL, onde eu listava todas as tabelas da base de dados, todas as tabelas da base, e tinha um grid embaixo. Então eu respeitei o retorno e trouxe ali.
naquele grid toda a base, Sim. todas as tabelas. Aí chamei o meu superior na época, falei com ele, falei, olha, acho que será legal levar isso daqui para eles, porque né, eles estão dando isso daí para todo mundo poder usar, porque, por exemplo, a gente não vai fazer nada, mas alguém que conhece um pouco, e eu nem sou uma pessoa de segurança, então isso quer dizer que se eu conseguir, sabe, a brecha era grande. Então, se eu conseguir fazer isso, é muito perigoso. E ainda mais eu injetando um SQL, porque eu poderia simplesmente, então, se isso daqui é uma votação para ganhar, eu posso simplesmente rodar um update aqui e Um update. dar todos Manipular o dado, né? os votos pra gente. Então, imagina, e aí, Manipula o resultado. manipula o resultado. Então, aí passei para ele, acho que aí ele levou isso para a empresa responsável pelo aquele sistema, sabe? Então, né, não, não é um sistema específico, né? Isso acontece em muitos por falta desse planejamento e dessa atenção, né, com a segurança do desenvolvimento, né? Sim. Eu imagino que o que faça a segurança da informação ganhar importância na conversa lá da diretoria e da gestão sênior é quando tu entende qual que é o custo, qual que é o prejuízo, na verdade, quando acontece um ataque, uma falha ou alguma coisa, né? Porque se a gente for pegar esses casos recentes agora das americanas ali, que ficou semanas fora do ar, Sim. foi a ação deles na Bolsa de Valores que caiu. Toda a galera que vende por ali ficou no A, prejuízo também, a né? Porque credibilidade é um foi. marketplace. A credibilidade caiu também. Então, Uhum. às vezes até é difícil de calcular qual que é o real prejuízo. Mas a gente sabe que são sempre valores grandes, Sim. né? Quanto mais dinheiro circula na empresa, maior vai ser o prejuízo, né? Kátia, acho que tocou num ponto assim que tá diretamente ligado à maturidade da organização, tá? Exato. Infelizmente, a maioria das organizações ela só entende na dor. Essa é a verdade. Tá? É reativo, né? Pegando o gancho, é reativo, exato. Pegando no gancho ali, bem do que tu falou, né? Vamos olhar para o ataque da Renner, tá? A Renner, o que aconteceu na Renner? Na verdade, as informações que eu tenho, né, foram vazamento de uma credencial. Essa credencial tinha o acesso a VPN dentro da rede da organização, de uma máquina, pelo menos, né? Então, o atacante conseguiu, com o vazamento dessa credencial, não sei como, chegar dentro da rede da organização não tinha, digamos assim, a máquina não estava o que a gente chama de hardenizada, né? Que é a capacidade, que é a implementação de alguns controles para que você não tenha acesso a muitas features, Uhum. principalmente aplicações de acesso privilegiado, como PowerShell, Command e afins. Então, ali dentro da máquina, ele já estava dentro da rede, né? Não tinha muitos acessos, porque ele tinha uma credencial simples, uma credencial de um colaborador. Mas o que ele fez? Ele fez um dump da memória e conseguiu obter uma credencial de domínio admin. E aí, com a credencial de domínio admin, ele fez uma movimentação lateral, porque daí ele estava, né, com um privilégio alto, e aí ele conseguiu chegar no cluster da VMware, né, das máquinas virtuais, ele conseguiu criptografar tudo. Qual é o ponto, né? Vamos lá, houve um vazamento de uma credencial, a gente não sabe como, ok, não é este o caso. O ponto primordial ali, e aí nós estamos falando da Renner, eu vou falar já do Submarino Americanas, né, mas falando da Renner, falando de alguns incidentes que a gente percebeu também, até um ou outro cliente mais próximo, assim, conhecido nosso, por exemplo, a falta da MFA, que é o duplo fator de autenticação. Né? Se você tem o duplo fator de autenticação dentro da sua infraestrutura implementada, por exemplo, numa VPN, né, por mais que você obtenha uma credencial, que é um item valioso, né, talvez você consiga ter outros acessos, tá? Mas já evitaria grande parte dos problemas, porque Sim. ele tentaria logar na VPN, ia pedir um código, né, que ia chegar no celular ou no e-mail, ou por SMS para alguém, para fazer esse duplo fator de Alguém ia ter autenticação. que validar aquele acesso, né?
E alguém teria que validar, né? Então o atacante provavelmente não teria isso, né? Então ele já não conseguiria ter esse acesso. Além disso, a falta de hardening nas máquinas, que é um ponto importante, né? Você aplica ali uma GPO, um controle, que você bloqueia alguns acessos, né? Você tem formas de hardenizar servidores, desktops, equipamentos de rede, né? Para evitar esse tipo de problema. Então é uma saída. Obviamente que a permissão de fazer este movimento lateral dentro da rede sem que a rede estivesse segregada corretamente também é um outro erro, né, neste caso. Mas, assim, o maior erro, né, que a gente vê, por incrível que pareça, na organização, e aí por isso o tema é tão importante de ser fomentado, é o seguinte, vou contar um exemplo de um cliente em que ele foi invadido, e aí, de novo, bem pontual com o que tu falou, Kati, entender o prejuízo, né? Ele foi invadido e ele sofreu um prejuízo gigantesco, né, na casa de algumas dezenas de milhões, né, e ele tinha um seguro cibernético. E ele gastou nesse seguro, vamos lá, ele gastou em torno de 1 milhão para ter um seguro. E ele recebeu de prêmio após a invasão em torno de 25 milhões. Só que o prejuízo dele foi muito acima disso. Nossa. Se ele tivesse pego metade do valor que ele investiu no seguro e tivesse aplicado, por exemplo, no MFA, ele talvez não tivesse passado por isso. Então, saber onde investir o dinheiro também é extremamente importante. Tá? Mas aí, trazendo de novo, né, porque a gente fala da questão da dor, né, que precisa aprender na dor. É óbvio que o submarino, né, o ataque que aconteceu no submarino, nas Americanas e são 3 domínios que são do mesmo grupo. Submarino, Americanas e me fugiu o outro nome. Daqui a pouco eu lembro, tá? São Eles são 3. um grupo, Submarinos, americanos. Submarino, Americanas e mais um. Eu não lembro, daqui a pouco eu lembro dele. O que acontece? Todos eles estavam na AWS, todos foram atacados pelo mesmo grupo que atacou se eu não me engano, o ConnectSUS, que é o grupo Lapsus. Uhum. É o mesmo grupo que atacou a NVIDIA recentemente, que roubou alguns dados da NVIDIA, alguns não, muitos dados da NVIDIA. O mesmo grupo que atacou o Mercado Livre. E coincidentemente ou não, todos os ataques em cima de AWS. Tá? Todos em cima de AWS, né? Todos os clientes AWS. E dá a entender por alguns prints que vazaram, e aí a gente não sabe a veracidade, não temos a certeza de que realmente, né, isso aconteceu, mas tem alguns prints em que eles tentam persuadir ou convocar pessoas que trabalham em empresas de TI, né, se eles querem ter ganhos financeiros, né, para virar um insider, né, ou seja, você fornece informações, senhas, IPs, facilita a entrada. Então existe a atuação, é um grupo terrorista, praticamente, é um grupo, né, que foca realmente em ganho financeiro, né, não é um grupo político, por exemplo, é um grupo que ele está focado basicamente em obter valor em cima disso. Acho que nem terrorista é o termo certo, tá? É um grupo realmente focado na questão financeira. Então, tem essa questão da persuasão, né, de tentar persuadir pessoas, então a gente não sabe exatamente a veracidade disso, mas tem prints vazados do grupo do Telegram deles que eles convocam pessoas. Se você quer ganhar, até obter ganhos financeiros, você trabalha numa empresa de TI, fale com a gente. Então, os grupos atuam dessa maneira, né? E aí o que acontece? Você pega o exemplo das Americanas, tudo isso que vocês falaram está correto, só que tem um ponto muito importante, eu não sei se vocês se deram conta. A Americanas, ela foi invadida, eu acho que faz uns 10 dias, talvez um pouco menos. Sim. A Americanas está anunciando hoje, no minuto, acho que é o minuto mais caro da TV brasileira, que é o Big Brother. Sim. Ela é um dos principais patrocinadores do Big Brother. E ela estava fazendo campanha no Big Brother com o site dela capenga, né? Funcionando não com a plenitude da capacidade dela. Então você consegue entender o prejuízo que é isso? Não, né? Você está fazendo uma ação de marketing violentíssima, né? no minuto mais caro da TV brasileira, né? Eu acho que deve ser o Big Brother hoje o minuto mais caro, um apelo absurdo, e o seu site passando por problemas por causa de uma invasão, um ataque cibernético. Né? Então, assim, tem tudo isso, né? São custos violentíssimos, né? Isso implica na maturidade. Né? Sim, e também para as empresas terem essa noção de que quanto mais você cresce, mais visado você é. Quanto mais relevância você tem, porque além da questão financeira, tu tem esse grupo, existem esses grupos, né, que querem alguma vantagem financeira e tal. Mas vai ter muita gente que tá ali só pelo prazer.
Só pelo conseguir. Entendeu? E sabe aquela frase do Alfred, ele fala pro Batman do Coringa, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Quer ir lá, invadir pra dizer eu consegui e derrubar tudo. Exato. Sim. Né? E tem muita gente que faz isso. Principalmente hoje, até vou te falar que eu acredito, tá? Pela minha percepção, que cobrar para recuperar dados está sendo mais recente. Alguns anos atrás, o pessoal entrava e limpava. Se o pessoal conseguisse invadir, a gente tem quantos e quantos e quantos exemplos do pessoal invadindo os servidores e deletando tudo, deixando só um index lá. HTML com a página dos caras que invadiram. O grupo tal, parará, nós somos... Só defacement, né? Né? Então, eles não se preocupavam, olha, vou criptografar, vou cobrar alguma coisa. Não, é só pelo prazer de dizer eu consegui, né? Só tocar num ponto que eu acho que é importante nesse caso, é que hoje a gente tem o que a gente chama de Ransom as a Service, né, que é praticamente uma indústria do ransomware, né, que é o que permite o sequestro de dados. E em cima disso, tem a maioria dos ataques, eles ocorrem no formato que a gente chama de double extortion, que é o seguinte: o atacante ele entra na sua infraestrutura, né, ele criptografa tudo. Como ele criptografa tudo, você muitas vezes não tem o log, você não consegue, dependendo, né, do nível de segmentação que está a rede, e a gente já tem exemplos disso aí no mercado, em que todo o ambiente do cliente foi criptografado, então você não consegue nem extrair um log para ver se ele roubou alguma informação ou não. Nossa. Você nem sabe se ele conseguiu roubar ou não. É um sequestro mesmo, né? E aí o que ele faz? Ele sequestra os seus dados e te cobra por isso, e aí você diz, não vou pagar. Não. Tu não tá entendendo. Eu não tô te cobrando para te devolver. Eu tô te cobrando para não divulgar os dados que eu roubei. Exato. Porque hoje nós estamos implicados na LGPD. Né? A gente sabe que a multa ela pode variar aí até 50 milhões, de acordo com a organização, né? 2% do faturamento até 50 milhões, mas 50 milhões ou 2 milhões? Pode ser que eu esteja falando uma bobagem agora. Não lembro exatamente de cabeça, mas é um valor alto, assim, né? Significativamente alto. E aí, assim, vai da organização, né, entender o que ela vai fazer, mas ela fica numa sinuca de bico, porque você não sabe se ele roubou realmente os dados, ele pode estar blefando, mas você vai pagar para ver? É um ponto, né? Então você acaba duplamente extorquido. Então é o roubo do dado, né, e a não divulgação. Então é bastante complicado. Sim. E aí que a organização precisa estar atenta, né? Invista antes para não ter que pagar depois. Se antecipar, né? A gente teve um cenário parecido com esse aqui no Tribunal de Justiça, né? Eles sequestraram e cobraram. Eles cobraram 40 milhões, é uma coisa assim, eu não me lembro, mas era um valor. Era bem alto, assim. Sim. Imagina, os caras pararam a justiça de um estado, né? Então, sim, ali também foi algo, não sei se foi um ataque na rede, alguma coisa, mas eu acho que foi algo nesse sentido, foi muito parecido com isso, de entrar e criptografar tudo, né? Sim. A gente está falando aqui de um monte de problema e a gente só está falando de invasões, ataques, a gente não está falando nem de fraude ainda, né? Porque às vezes tu pode fazer o mais seguro, seguir todas as regras, isso e aquilo, testar aqui, testar lá, mas se o teu fluxo tem uma brechinha ali, ó, isso é o que mais tem também, gente. Gente chega a criar vídeos, colocar no YouTube de como tu frauda o sistema tal, sabe? Às vezes para ganhar R$5, R$10, e aí todo dia vai repetindo para ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. São várias questões aí envolvidas. A invasão, né? Desculpa aí, até acho que cortei o Humberto. Não. Mas a invasão, ela pode ser... Cara, eu gosto tanto desse tema que eu falei, hoje a gente vai se divertir. Mas assim, a invasão, ela pode ser vista de muitas formas. Um exemplo, tu comentou do BBB, aproveitar então o gancho aí, ó. Cara, o que tem de pessoas no Twitter pedindo script para votação, script para votação na Fazenda, para votação... Cara, é invasão. Isso é uma forma de burlar o teu sistema.
E se eles conseguem fazer isso, tem brecha. Ou seja, essas pessoas estão fazendo isso para tirar uma vantagem. Mas é só para tirar alguém da casa ou para é supérfluo. Não, cara, não é. É uma invasão. É uma fraude. É uma fraude, sabe? Alguém achou uma brecha no teu sistema, né? E tá jogando isso para todo mundo usar, para todo mundo poder. Mas aí por que eles não estão preocupados em evitar esse tipo de situação? Porque quanto mais votos, quer dizer que tem mais pessoas interessadas no Não, o pior assunto, né? o pior que o BBB É uma possibilidade. pior que o BBB tem. Eles têm um captcha lá violentão. Eles colocam, só que o pessoal burla. O pessoal vai atrás até conseguir. Então, ou seja, precisa ainda mais para ver como é complexa a segurança. E quanto mais tu tá na vitrine, né, como o Humberto falou, a Americanas está lá anunciando no espaço mais caro. Cara, se tu quer aparecer muito, não vai ter só pessoa boa olhando para ti. Se tu tá te expondo, todo mundo vai ali. E qualquer tipo de pessoa vai ali. Inclusive as pessoas que querem ter vantagem, né? Então tu tem que estar preparado para elas. E o pessoal pega os captcha lá e zoa. Uma forma de você tentar tratar isso, evitar, né, existem, tem N possibilidades, né, você pode ter alguém focado, trabalhando nisso numa coleta de evidências, uma espécie até de OSINT, como a gente chama, que seria uma ideia de você coletar informações públicas, né, o que a gente está fazendo é coletando informações públicas para entender quais vulnerabilidades eu tenho, ou quanto eu estou exposto em termos de informação do meu sistema, né? E você ter estratégias de tratamento disso, né? Então, se alguém tem um script que consegue burlar meu sistema de votação, eu tenho que ter um sistema de votação mais robusto, eu tenho que repensar como eu faço isso, né? Você talvez tenha que ter lá formas de resolver isso. Só que qual é o ponto, né? A segurança da informação, ela precisa estar alinhada ao negócio, né? Qual seria a medida drástica, né? Você vai lá e coloca 3 captchas para fazer uma votação. Quantas pessoas vão votar? Né? Você vai reduzir o número de votos. Exato. E isso lá no final representa, né? Por que a Globo muitas vezes faz questão de dizer, eu tive recorde da votação, não sei quantos milhões de votos. Uhum. Isso quer dizer que para o anunciante é excelente, né? Você tá dando tração naquela informação ali, naquele minuto, naquele momento, né? Isso para quem anuncia é excepcional, né? Então digamos que isso fomenta as pessoas quererem assinar. O equilíbrio que tem que ter, e isso é muito difícil do ponto de vista de segurança da informação, é você prover segurança sem complicar o negócio. Pelo contrário, você tem que garantir a disponibilidade, você tem que garantir a integridade e a confidencialidade sem atrapalhar. Exato. Né? Então, precisa ter este equilíbrio. Não é fácil. Né? Não é fácil. Né? Mas é óbvio que existem formas e é importante que a empresa seja proativa, que a companhia seja proativa nesse sentido. Né? Eu Exato. Tenho um sistema que está para a rua, tem dados sensíveis, eu preciso ter um processo de gestão de vulnerabilidade em cima desse meu host, não só do sistema que está ali, mas da máquina que está hospedando, ou do cluster que está hospedando, né? Eu preciso ter estratégias como, por exemplo, um WAF, um Web Application Firewall, né, para fazer a proteção do que está passando ali, porque a gente fala muito, por exemplo, de validação de dados, de campos de tratamento, mas um WAF auxilia muito nesse processo. Uhum. Tá? Você está usando um sistema que está monitorado, está passando por um Web Application Firewall, e você tem campos lá de digitação, por exemplo, um nome de usuário e senha, se alguém tentar inserir um script ali, e o WAF estando bem configurado, ele vai bloquear, né? Vai bloquear. Exato. Se você tentar 2, 3 vezes, vai bloquear o teu IP, né? Se ele tiver, né, configuradinho, bonitinho ali, tá sendo proativo, né, tomando algumas decisões com base em alguma inteligência, ele vai resolver isso para você. É claro que isso requer investimento, né? Mas tem estratégias para tratar uma série de coisas, né? Mas precisa se pensar como um todo, não adianta você só pensar no sistema e não pensar nas outras coisas. Né? Então você tem que ter gateways seguros, você tem que ter outras estratégias, né? Então é um conjunto. É o que a gente fala, se você olhar esses últimos ataques que aconteceram, eu não vou pegar o das Americanas porque num primeiro momento são informações assim, o posicionamento oficial da
da empresa é que houve um domain hijacking, um sequestro de DNS. Uhum. Isso normalmente é feito através de uma vulnerabilidade no equipamento que faz lá que está na borda da rede lá, que pode ser um load balancer, pode ser N equipamentos que estão lá na borda, né? E aí esse equipamento foi invadido, tinha uma vulnerabilidade, enfim, né? Ou você tinha uma informação privilegiada, você acessou aquele equipamento e aí através dele você consegue fazer o sequestro do DNS, fazer algumas modificações aí de destino e site falso, enfim. Esse é o ponto das americanas, mas olhando para os ataques que a gente observou com mais a fundo no mercado, como por exemplo o da Renner, foram vários erros, né? Nos parece assim vários erros, né? A gente não vivenciou 100%, mas parece que vários erros aconteceram ali, e muitos dos ataques que eu vivenciei, os incidentes que eu acompanhei de alguns clientes, tem isso, você faz a recomendação, o cliente decide se faz o investimento ou não, às vezes aquilo lá, ele não tem budget para isso realmente, né? Tem N motivos, né? E não é só um erro, são vários erros. Esse é o ponto. Né? E isso acontece em todos os pontos, né? E por isso que eu digo, no desenvolvimento também, a gente fala muitas vezes, mas pô, como é que o cara usou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pô, tinha um dump de SQL na base. Então, assim, tem mais erros primários. Quando você acha que chegou num erro primário, tem um erro mais primário ainda, né? E por quê? E, de novo, eu acho que é a falta da informação, né? Eu acho que é como que a gente precisa tratar isso dentro dos times, dos squads, né? E também, obviamente, do interesse das pessoas em querer fazer algo melhor, né? Querer tratar melhor como que ela faz as suas entregas, né? Então, e aí isso entra também muito vai pro nessa profissional. e aí entra muito nessa situação que você está falando da importância da companhia se antecipar, que muitas vezes quem está lá, né, codificando, está lá embaixo lá, o cara às vezes ele está espelhado muito pelo que ele já está vendo na companhia. Pô, se a companhia já não mostra que dá valor para isso, eu não vou me preocupar com isso, né? Então só vai fazendo e chega uma hora que daqui a pouco tu tem um sistema grande, está totalmente vulnerável e se torna tão mais caro, muito caro, fazer um ajuste, né, para deixar Ou ele implementar seguro. a segurança, né, Bruno? Exato, Implementar a do que chegar e segurança dizer para num ele, cara, projeto já iniciado, né? quer saber, dá um Ctrl A, delete, faz tudo de novo porque vai ser mais barato, né? Mas isso que tu comentou de um ataque, uma invasão, enfim, ser uma sequência de erros, me lembrou muito como são os acidentes de avião. Geralmente também não é uma falha, Exatamente. é uma sequência de uma cadeia, né? erros que gera aquele acidente, né? Uhum. É um excelente exemplo. E aí eles até comentam assim, se um desses erros tivesse sido corrigido, diminuiria muito a probabilidade de acontecer. Então, acho que na segurança da informação é da mesma forma, né? Tu corrigindo tu tá diminuindo muito a probabilidade de ser atacado, né? Por mais que tu não consiga corrigir tudo. Perfeito. A analogia é excelente. A gente sabe, muitas vezes a gente ouve essa frase, né? Para um avião cair tem que dar muita coisa errada, né? É claro que na segurança da informação muitas vezes basta uma brecha. Mas é que não é só aquela brecha. Aquela brecha foi o início, foi como que ele muitas vezes entrou dentro do sistema. Só que estar dentro do ambiente não é garantia de que você vai conseguir fazer muita coisa. Às vezes você consegue invadir uma máquina, você está dentro de uma máquina, e aí? Só isso? Exato. Consegue, de repente, achar lá, copiar algum código, extrair alguma informação de uma pasta que tem um pouquinho mais de nível de permissionamento, um nível mais permissivo, você consegue entender como é que determinado sistema funciona, você coleta um documento, ok. Mas se você realmente quer fazer algum estrago no ambiente, você vai ter que ir para um nível mais alto, né? E aí tem muitas formas internas e com um custo baixíssimo de resolver o problema. O hardening é um exemplo. Né? O próprio uso, a implementação do MFA, ele é muito mais barato do que, dependendo do que você investir talvez num equipamento de rede, dependendo da situação, ele acaba sendo barato, né? E principalmente dependendo do prejuízo que você vai ter lá no final. Né? Então, tem muito desse entendimento, né, em relação à dificuldade que as companhias têm, das organizações, né, de entender como investir corretamente em segurança da informação. Tá? Falta muitas vezes um profissional de segurança ali para orientar o gestor e dizer
fazer uma avaliação dentro da maturidade da companhia em relação à segurança da informação, entender qual é o nível de maturidade dessa companhia, qual é o entendimento dela, como é que ela está posicionada, e ela pode fazer isso usando vários frameworks que tem no mercado, como ISO 27000, CIS, NIST, tem muitos frameworks que apoiam nesse sentido e facilitam esse assessment, esse entendimento desse nível. E você vai olhar para esses controles, vai olhar para o negócio e numa abordagem de risco, dizendo, olha, para o meu negócio eu estou mais exposto neste ponto, é aqui que eu tenho que investir mais. Tá? Esse entendimento, essa clareza em relação à segurança da informação, realmente falta muito nas companhias. Né? E é claro que muitas vezes o sistema que está exposto, ele é às vezes a porta de entrada. Né? É por isso que é importante se falar muito nisso. Né? Então, ele acaba sendo talvez o vetor inicial do ataque, ou se ele não for o vetor inicial do ataque, ele muitas vezes vai ser algo que vai facilitar a vida ou conceder ao atacante, aquele indivíduo que está tentando acessar o ambiente, informações preciosas para ele fazer um ataque. Então, por isso a atenção em relação ao tema, né, também. E uma coisa que a gente não comentou, a gente está falando aqui sobre as partir das instituições, né, das companhias, mas a questão é, né, como que fica para o profissional da área de segurança, né, como que é essa abordagem dentro das empresas, né, como que ele vende isso, como que ele consegue aí para quem quer trabalhar nessa área. Eu acho que é até importante tu também trazer essa visão, que muita gente quer fazer consultoria, assim como tu trabalha também, né? Como que ele faz para abordar uma empresa para poder vender esse produto dele, que na verdade é para arrumar a casa, né, dos outros, né? Essas Sim. formas de abordagem aí, e daí, se quiser também discorrer sobre outras situações aí que tu sabe que também são problemáticas, Sim. pode, por favor. Sim. Legal. Na verdade, sim, a abordagem em si, eu acho que ela vai muito de você, primeiro, o profissional da segurança da informação, ele precisa ser um pouco multidisciplinar, né? Não dá para ser, ou melhor, é possível você ser profissional da área de segurança da informação e você ser especialista, evidente. Mas quando você vai para uma linha de consultoria, né, quando você vai para uma área mais consultiva, você precisa ser um pouco mais generalista e você precisa entender um pouco mais de uma série de pontos. Né? Então, assim, normalmente a gente divide em cibersegurança, que são os controles técnicos, e a gente divide, a segunda parte seria mais a parte voltada para a governança, né? Que aí são a parte mais de documentação, de normas, políticas, procedimentos, né? Então, assim, a primeira questão o profissional de segurança da informação, ele precisa se qualificar. Né? Ele precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado, como obviamente com os desenvolvedores, e todo profissional de TI precisa ser assim, né? Mas a velocidade da segurança da informação, como que os ataques evoluem, né? Como que as coisas acontecem, então necessariamente é uma obrigação você se qualificar e você estar atualizado com o que está acontecendo no mercado. A melhor abordagem que eu consigo perceber em relação às empresas é que, como eu disse, muitas empresas não sabem como começar um projeto de segurança, não sabem como implementar segurança da informação dentro da organização. Acho que a melhor maneira é você conduzir uma avaliação dentro da organização, e aí você pode fazer isso baseado num framework, como, por exemplo, eu citei a ISO 27000, NIST, o CIS é um framework muito interessante, né, o CIS Controls, porque ele é um framework bastante atualizado, e a versão 8, por exemplo, tem até em português, para quem tiver alguma dificuldade, né, na questão do inglês, tem até em português, então facilita também nesse sentido, e a tradução é muito boa, realmente. Então você pode pegar um framework desse e conduzir uma avaliação dentro da organização. Né? Até profissionais que talvez não sejam da área de segurança, mas que tenham interesse, podem basear as suas avaliações num framework. E aí, através desse framework, você consegue entender o nível de maturidade da companhia. Né? O que é a maturidade? Como que você está tratando o tema segurança da informação dentro da organização. Né? E aí, você conduzindo essa avaliação e entendendo a maturidade, você olha para aquilo que você tem implementado em termos de segurança e para aquilo que você não tem, e principalmente aquilo que você não tem, você determina uma abordagem baseada em risco.
Né? Então você vai chegar para a companhia, vai entender o negócio, precisa entender o negócio da companhia, o que é valor para aquela companhia, né, para aquela organização, e olhando para esses controles que não estão atendidos ou que você tem um gap ali em relação à segurança da informação, o quanto que aquilo te expõe ao risco de um incidente, por exemplo, né, que pode parar o seu negócio, que pode causar prejuízo, para terceiros, inclusive, né, e entender essa exposição ao risco e saber onde é que você precisa priorizar, né, os controles que você vai implementar. E aí você pode implementar controles técnicos, que pode ser um anti-malware, um WAF, como nós falamos, um IPS, um IDS, um CIEM para fazer monitoramento SOC, um firewall, N controles técnicos que você tem disponível no mercado para tratar isso, né? Soluções como soluções de CASB para nuvem, tem uma série de controles técnicos que você pode implementar. Aí você tem também os controles administrativos, então as normas e as políticas, né, que você determina as diretrizes e expressa como que a companhia pensa o tema segurança da informação, como que ela pensa o tema privacidade, como por exemplo uma política de privacidade, né, mais voltada aí para LGPD, e começa a escrever as normas de acordo com o negócio, com a necessidade do negócio, para orientar os colaboradores como que eles têm que tratar determinados temas. Desde o trabalho remoto, que é um desafio gigantesco hoje para as companhias, como é que a gente protege colaboradores em acesso remoto e protege o negócio e as informações do negócio, já que o colaborador não está dentro da rede. Então, tem controles técnicos para fazer isso, você tem soluções que te protegem do caminho que você está na nuvem, que faz uma validação de postura do seu host para entender se você está, se o host está sadio, digamos assim, para poder ingressar na nuvem da organização. Tem muitas formas de fazer isso, né? Então, você passa dos controles técnicos para os controles administrativos e para a conscientização, né? Porque a verdade, a empresa, a organização, ela é composta de pessoas, processos e tecnologia, né? A tecnologia está lá implementada, os processos você está escrevendo, mas tudo depende das pessoas, né? E se as pessoas estiverem fazendo errado, não vai funcionar. Tá? A gente fala muito que na área, assim, lema não, mas uma frase muito comum na segurança da informação é que as pessoas são sempre o elo mais fraco. Né? E aí tem algumas estratégias ou algumas doutrinas que tratam disso de uma maneira interessante, que é, por exemplo, o conceito do firewall humano, né? Que é uma forma de você treinar os colaboradores, você orientar os colaboradores para que eles não sejam mais o elo mais fraco. Né, ao contrário, para que eles façam o papel de um firewall, de um protetor, né, de um muro realmente de segurança ali, né, que protege o seu negócio e te ajuda também na segurança, seja a entender e evitar incidentes e até a mitigar ou tratar um incidente que pode estar acontecendo ali, como proceder nesse sentido. Sim, então tem uma série de conceitos. Só nesse ponto ali que tu comentou que é importantíssimo que, né, o fator humano talvez é uma das maiores brechas da segurança, né? Eu tenho só uma situação aí, um exemplo, né? Eu não tenho como passar por isso sem dar exemplos. Mas aconteceu uma vez numa empresa onde eu trabalhava que aconteceu assim, tinha um sistema e esse sistema tinha administradores e tudo mais e tal. E esse sistema era um sistema sistema grande e bem importante aqui, né? No caso do Rio Grande do Sul. Só que o que aconteceu? Eles não conseguiram, o atacante ele não conseguiu invadir o sistema. Ele conseguiu a credencial de um dos administradores para se logar. Só que mesmo assim, ele não ia nem... Minto, ele nem conseguiu do administrador, ele conseguiu de um usuário que fazia certas publicações. Aí tu dizendo, o máximo que ele vai poder fazer é mexer nas publicações daquele usuário. Isso não é tanto. Não é tanto em partes. Porque você pensa, era um portal gigante, então milhões e milhões de acesso. O que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu criar uma notícia e botou essa notícia na primeira página. E aí você, tá, beleza, ele vai botar um texto lá, pode ser qualquer outra coisa. Não. Ele redirecionou todo mundo. Ele botou um meta e com esse meta ele redirecionou todo mundo. Então tu batia no site,
desse portal e tu caía em outro site. Então tu imagina aí agora, falando a questão de fraude, como a Kat trouxe antes, imagina se eu faço um phishing aqui, né, sabe, eu faço um clone desse site. Do outro lado, a pessoa acha que está acessando o site oficial, mas não. Ela digitou corretamente, deu o enter, só que porque alguém que conseguiu entrar, conseguiu embutir um comando, esse comando, ou seja, foi totalmente confiável, porque saiu daquele site. Você sabe, É a mentalidade do fraudulento, né? Ou seja, ele fez toda essa invasão sem quebrar nada. Sim. Fez porque ele conseguiu pegar essa senha com alguém. E eu tenho um outro exemplo muito rápido também, nesse sentido, que aí foi um administrador, um outro sistema, conseguiu a senha do administrador, não tinha grandes coisas para se fazer, só que podia subir um arquivo. E aí, numa página onde se criava, também era uma publicação, podia se subir um arquivo de imagem. E esse arquivo de imagem não estava sendo tratado a extensão. Então o que ele fez? Ele subiu um arquivo em PHP, por exemplo, o projeto era em PHP, ele subiu um arquivo em PHP. Esse arquivo em PHP, ele não fez nada no site, ele deixou silenciado lá. Ele deixou silencioso porque ele abriu um túnel FTP. Então ele da casa dele, ele conseguia entrar no site e abrir todos os arquivos. E ficou quietinho lá. Só ele sabia que tinha aquilo lá. E como a gente descobriu isso? Um belo dia a gente estava acessando o site e tinha uma imagem quebrada. A gente, botaram uma imagem errado aqui. Aí eu peguei, cliquei com o botão direito, sabe, no inspecionar elemento, porque todas as imagens tinham criptografia no nome. Falei, o nome deve estar errado. Aí eu olhei, tava a criptografia .php. Aí eu fui procurar o arquivo. Óbvio que ele não ia renderizar como uma imagem. Sim. Mas tava lá todo o código lá. Aí eu fui procurar, o cara tinha subido esses arquivos lá. Ou seja, isso, na verdade, a gente só descobriu porque ele falhou. Porque se ele fosse ainda mais criterioso, ele poderia fazer a resposta HTTP ter sido de uma imagem. E aí, ninguém ia descobrir. Embutido no código, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, só um exemplinho aí de como você pode, às vezes, a falha tá no humano para conseguir chegar na brecha do sistema, né? Desculpa se eu me estendi demais aí. Não, que é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E na verdade, assim, são vulnerabilidades, né, que o site acabou permitindo, né, que ele conseguisse injetar. Ele tinha uma credencial evidente, mas acredito que ele tenha feito alguma injeção nesse sentido, né, e o site estava permissivo também, né, tinha a possibilidade, né, de fazer isso, né. A gente fala muito, eu queria que tu falasse sobre esse tema aí, a gente acabou comentando aqui sobre muitas formas de desenvolvimento, né, das empresas que têm a sua própria estrutura, né? Mas um tema também muito interessante é a terceirização dos softwares, né? Muitas empresas acabam entregando parte do seu sistema, né, para terceiros desenvolver. Algumas empresas a gente sabe que são grandes, são sérias, prestam um serviço muito bom, mas outras acabam ali na correria não dando tanta atenção assim para a qualidade do código, e também quem está pagando muitas vezes não consegue monitorar, né? Porque comprou só um pedaço do código e vai embutir dentro do seu sistema. Eu queria que tu trouxesse essa visão aí do quão é perigoso também, né, a gente ter essa terceirização, né? Não que ela não tenha que acontecer, não é isso que a gente está falando, mas para as companhias que contratam esse tipo de serviço, estar muito atento, porque ali também é uma brecha, né? Sim. Perfeito. Na verdade, assim, como tu falou, não tem nada de errado em terceirizar o desenvolvimento, né? O que a organização precisa ter, a mentalidade que ela precisa ter, é que apesar da terceirização, o produto final é dela. Tá? Então, é necessário ter uma auditoria, é necessário ter um processo de validação de vulnerabilidades nesse sistema. É interessante
que você trabalhe também, né, dentro desse processo de gestão de vulnerabilidade, não só a gestão da vulnerabilidade em si, mas pentest, né, que você faça teste de penetração para descobrir vulnerabilidades, descobrir brechas e eventualmente identificar essas falhas de boas práticas que ocorrem, né? Mas, acima de tudo, uma das questões que eu acho que as companhias precisam entender, as organizações que terceirizam seu desenvolvimento, é como que elas trabalham a confiabilidade disso e como que elas trabalham os contratos que elas fazem com essas empresas. Né? Porque, assim, é muito natural você abordar um cliente que você fez um pen test, que o resultado não foi bom, né? Não foi bom do ponto de vista para o cliente, né? Você pegou muitas vulnerabilidades naquele sistema que foi desenvolvido. Você apresenta isso para o cliente, ele diz, pois mas é o desenvolvimento que é terceirizado. Tudo bem, é terceirizado. E quais as garantias? Como é que é o processo seguro? Não, quando eu contratei, eles me disseram que era seguro, que tinha pentest no processo deles. A verdade é que o papel aceita tudo. Se você colocar no contrato que você faz pentest, você pode fazer um pentest super simples, né, com meia dúzia de testes ali extremamente rasos e você fez pentest. Né? O papel dizia que você fazia. Mas qual é o nível de garantia, o nível de qualidade, o nível de profundidade desses testes? Né? Então você precisa trabalhar muito bem os contratos que você está fazendo. Você precisa auditar isso. Né? Então você tem lá um contrato que diz, cara, como é que o teu time, teu squad trata a segurança no desenvolvimento? Não, nós conversamos, nós conscientizamos, nós treinamos. Você tem evidência disso? Né? E eu já vi pessoas perguntarem e a resposta é um sonoro e ensurdecedor silêncio. Né? Porque não tem. Porque Né? como assim evidência? Sim, você deu treinamento para os seus desenvolvedores? Dei. Tem alguma evidência de que você deu esse treinamento? Qual foi o conteúdo desse treinamento? Né? O que você fala nesse treinamento? Eu faço campanhas, eu oriento os meus desenvolvedores. O que você conversa nessas campanhas? O que você fala nessa orientação? Qual é a Tem alguma frequência dessas campanhas? validação no dia a dia para ver se está sendo E aí aplicado? entra também a importância, né, dependendo do tamanho da empresa que está contratando esses terceiros, né? Muitas vezes é para apoiar, às vezes até equipes que eles têm dentro, é de tu ter uma boa equipe de teste para testar se esse componente está funcionando, mas também uma equipe de teste de segurança. Então não importa se eles dizem lá que fazem o que tal. Quando chegar aqui, a tua equipe que presta o serviço para ti, entendeu? Então, ou seja, a chance deles encontrarem mais coisas naquele é muito maior, né, do que simplesmente tu perguntar para eles, tá, mas a tua equipe de segurança aí fez? Aí o cara tem um programador lá que parou 2 horas e disse, não, eu fiz uns testes aqui, funcionou. Aí o cara diz, não, mas a minha equipe de segurança aqui fez, tá tudo ok. Então, ou seja, do teu lado aqui, você validar isso. Então, para ver como esse profissional de segurança ele pode estar em muitas áreas dentro de uma empresa, desde o início do projeto, desde do ajudando a criação dos processos, a questão lá da infra, a questão dos terceiros, né? São profissionais que podem estar atuando em muitas áreas e ajudando aí a não ter esses, né, esses imprevistos, vamos dizer assim, dentro dos sistemas, e que hoje as empresas têm que começar a dar uma atenção porque a LGPD chegou e daqui a pouco a gente sabe como é, né? Vão começar a cobrar e não é barato. Então tá, a conversa foi muito boa, rendeu bastante assunto. Ainda teria muito mais assunto para a gente ficar Hoje a conversando. conversa foi incrível. Na verdade, todas as conversas que a gente está tendo até hoje está sendo incrível, né? Muito bom, Legal. muito Tá bom bem mesmo. legal. Show de bola. Eu quero agradecer aí ao Humberto. Foi muito bom e muito rico todo o conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Ele até mandou um material de apoio aí pra gente dar uma lida ali e tal. Foi bom também, até pra dar uma introdução, foi bem legal.
E muito obrigado aí, Humberto. Muito obrigado, Kati, também. Valeu. Show de bola. Legal. Se despeça aí. Muito Valeu. obrigado. Valeu, gente. Eu só tenho a agradecer, obrigado pela oportunidade, né? Acho que trabalho de novo. Eu elogio o trabalho que vocês estão fazendo, acho que é muito bacana comunicar, falar sobre isso. Acho que esse conteúdo nunca é demais, tudo que a gente puder trazer de informação, né? A gente puder divulgar, compartilhar, acho que é a palavra, né? Vai fazer todo mundo crescer. Eu acho que acho que a TI é isso, né? A essência da TI é essa, a gente trabalhar, compartilhar, disseminar conhecimento. E, pessoal, estou à disposição. Legal, foi muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade, né? E sucesso para vocês, hein? Bom, obrigado. Então tá, para fechar aí, agradecer mais uma vez, né? O Bruno já agradeceu, mas agradecer ao Humberto por ter aceitado vir conversar com a gente aqui. Eu já sabia que ia ser muito bom, né? Porque eu já conheço o Humberto aí de outros carnavais, vamos dizer assim. Então eu já sabia que ia ser um bate-papo muito legal. E realmente foi. Então, Valeu, agradecer obrigado. a ti, agradecer o Bruno pela conversa aí sempre e agradecer a todo mundo que ouviu também. Valeu. Até a Valeu. próxima. Valeu, gente. Obrigado.